Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos ao último episódio onde estudamos obras póstumas. E já de antemão eu te agradeço por continuar comigo durante 82 semanas ou 82 programas que você maratonou, enfim, assistiu quando deu, quando pôde. E que bom que estamos juntos aqui neste encerramento. Hoje, muito especial, que nós vamos falar sobre o credo espírita. Lembra dele? Que a gente falou na Constituição do Espiritismo que Kardec sonhava, né? Muito idealizador, que teria que ter um jeito de fazer um documento em que ficava muito claro: olha, você é espírita mesmo? Então leia tudo isso daqui, você deve concordar com tudo que está exposto aqui, senão você não é espírita, você é qualquer coisa menos espírita. Então, isso não rolou, não vingou, mas vale a gente entender. Será que nós somos espíritas mesmo, né? Se você for espírita, obviamente, o que é ser espírita, né? Qual é este credo espírita? Então, é isso que nós vamos conhecer hoje. Então, primeiro, apresentando sobre isso, né? O preâmbulo. Vamos lá. Os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens, pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar venturosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins, sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras e só reprimem os mais salientes atos maus, sem lhes destruir as causas. Aliás, a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens. Enquanto estes se conservarem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície, somente a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-lo. Reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato dos vícios é que faz infortunados os homens, o único remédio para seus males está em se melhorarem eles, moralmente. Uma vez que nas imperfeições se encontra a causa dos males, a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearam e lhe desfiguraram o espírito para a explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizaram boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Já começa bem, dizendo realmente é uma verdade que as leis elas evoluem conforme a moral dos homens evolui. A gente vê isso todos os dias. Vamos falar da lei da Maria da Penha, por exemplo, que ainda está viva, né? Que tanta contribuição tem trazido na sociedade que coisa de 15 anos atrás não existia. Então, conforme a gente vai evoluindo moralmente, as leis vão evoluindo juntos. Só as leis não servem porque somos nós que fazemos as leis, que o interessante é a evolução moral mesmo do ser humano que atravessa o tempo. A questão social não tem, pois, por ponto de partida a forma de tal ou qual instituição. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano, porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cubra de verniz a corrupção, é indispensável extirpar a corrupção. O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modificam os sentimentos. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito, está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão podem fortalecer, nunca destruir. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. O homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade, já nesta vida.
Além da satisfação que proporciona à sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão elas, que, antes, lhe inspiraram piedade, e não cólera. Evitando tudo o que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando, ao invés, fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com seu contato. Garante a sua felicidade na vida futura, porque quanto mais ele se depurar, tanto mais se elevará na hierarquia dos seres inteligentes e cedo abandonará esta terra de provações, por mundos superiores, porquanto o mal que haja reparado nesta vida não terá que o reparar em outras existências, porquanto, na erraticidade, só encontrará seres amigos e simpáticos e não será atormentado pela visão incessante dos que contra ele tenham motivos de queixa. Vivam juntos alguns homens, animados desses sentimentos, e serão tão felizes quanto comporta a nossa terra. Ganhem assim, passo a passo, esses sentimentos todo um povo, toda uma raça, toda a humanidade, e o nosso globo tomará lugar entre os mundos ditosos. A capacidade de Kardec de sintetização de uma ideia é apaixonante, né? Você vê como é que ele fala sobre o sentido do ser humano e como é que faz para chegar lá, né? Como faz, o que vai ter se melhorar moralmente a cada dia. Isso é encantador e não tem nenhum comentário que eu possa vir a estragar ou a poluir aí esta linda referência. Mas ele continua, esse escrito, né? Ele continua. Será isto uma utopia, uma quimera? Sê-lo para aquele que não crê no progresso da alma, não será para aquele que crê na sua perfectibilidade indefinida. O progresso geral é a resultante de todos os progressos individuais, mas o progresso individual não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. Nisso mais não há do que uma parte do progresso, que não conduz necessariamente ao bem, pois que há homens que usam mal do seu saber. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germens que em nós existem. Esse é o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade ao gênero humano, por ser o oposto mesmo do mal. Muito mal pode fazer o homem de inteligência mais cultivada. Aquele que se houver adiantado moralmente só o bem fará. É, pois, do interesse de todos o progresso moral da humanidade. Mas que importam a melhora e a felicidade das gerações futuras, aquele que acredita que tudo se acaba com a vida. Que interesse tem ele em se aperfeiçoar, em se constranger, em domar suas paixões inferiores, em se privar do que quer que seja em benefício de outrem? Nenhum. A própria lógica lhe diz que seu interesse está em gozar depressa e por todos os meios possíveis, visto que amanhã, talvez, ele nada mais será. A doutrina do nadismo é a paralisia do progresso humano, porque circunscreve as vistas do homem a um imperceptível ponto da presente existência, porque ele restringe as ideias as concentra forçosamente na vida material. Com essa doutrina, o homem nada sendo antes, nem depois, cessando com a vida todas as relações sociais, a solidariedade é vã palavra, a fraternidade uma teoria sem base, a abnegação em favor de outra em mero embuste, o egoísmo, com a sua máxima, cada um por si, um direito natural, a vingança, um ato de razão, a felicidade, privilégio do mais forte e dos mais astuciosos, o suicídio, o fim lógico daquele que, baldo de recursos e de expedientes, nada mais, espera e não pode safar-se do tremedal. Uma sociedade fundada sobre o nadismo traria em si o germen de sua próxima dissolução. Outros, porém, são os sentimentos daquele que tem fé no futuro, que sabe que nada do que adquiriu em saber e em moralidade lhe estará perdido, que o trabalho de hoje dará seus frutos amanhã, que ele próprio fará parte das gerações por vindouras, mais adiantadas e mais ditosas. Sabe que trabalhando para os outros, trabalha para si mesmo. Sua visão não se detém na terra, abrange a infinidade dos mundos que lhe servirão um dia de morada. Entrevê o glorioso lugar que lhe caberá, como de todos os seres que alcançam a perfeição. Né? Não tenho nada para acrescentar nisso. Eu acho que
é das partes mais lindas dessa obra, este olhar com positividade sobre a humanidade e apontamento do caminho diante de tudo aquilo que ele sabia já da doutrina espírita, que aprendeu com a doutrina espírita e que vivia também como homem antes de conhecer a doutrina espírita, vem trazer essa lindeza deste depoimento, desses aconselhamentos. Com a fé na vida futura, dilata-se-lhe o círculo das ideias, o porvir lhe pertence, o progresso pessoal tem um fim, uma utilidade real. Da continuidade das relações entre os homens nasce a solidariedade. A fraternidade se funda numa lei da natureza e no interesse de todos. A crença na vida futura é, pois, elemento de progresso, porque estimula o espírito, somente ela pode dar ao homem coragem nas suas provas, porque lhe fornece a razão de ser dessas provas, perseverança na luta contra o mal, porque lhe assina um objetivo. A formar essa crença no espírito das massas é, portanto, o em que devem aplicar-se os que a possuem. Entretanto, ela é inata no homem. Todas as religiões a proclamam. Por que, então, não deu, até hoje, os resultados que se deviam esperar? É que, em geral, a apresentam em condições que a razão não pode aceitar. Conforme a Pintão, ela rompe todas as relações com o presente, desde que tenha deixado a Terra. A criatura se torna estranha à humanidade. Nenhuma solidariedade existe. Entre os mortos e os vivos, o progresso é puramente individual, cada um trabalhando para o futuro. Unicamente para si trabalha, só em si pensa isso mesmo para uma finalidade vaga, que nada tem de definido, nada de positivo, sobre que o pensamento se firme com segurança. Enfim, porque é mais uma esperança que uma certeza material. Daí resulta, para uns, a indiferença, para outros, uma exaltação mística que, isolando da terra o homem, é essencialmente prejudicial ao progresso real da humanidade, porquanto negligencia os cuidados que reclamam o progresso material, para o qual a natureza lhe impõe o dever de contribuir. Todavia, por muito incompletos que sejam os resultados, não deixam de ser efetivos. Quantos homens não se sentiram encorajados e sustentados na senda do bem por essa vaga esperança? Quantos não se detiveram no declive do mal, pelo temor de comprometer o seu futuro? Quantas virtudes nobres essa crença não desenvolveu? Não desdenhemos as crenças do passado, por imperfeitas que sejam, quando conduzem ao bem, elas estavam em correspondência com o grau de adiantamento da humanidade. Porém, tendo progredido, a humanidade reclama crenças em harmonia com as novas ideias. Se os elementos da fé permanecem estacionários e ficam distanciados pelo espírito, perdem toda a influência e o bem que hajam produzido em certo tempo não pode prosseguir, porque aqueles elementos já não se acham à altura das circunstâncias. Para que a doutrina da vida futura doravante dê os frutos que se devem esperar, é preciso, antes de tudo, que satisfaça completamente a razão, que corresponda à ideia que se faz da sabedoria, da justiça e da bondade de Deus, que não possa ser desmentida de modo algum pela ciência. É preciso que a vida futura não deixe no espírito nem dúvida, nem incerteza, que seja tão positiva quanto a vida presente, que é a sua continuação, do mesmo modo que o amanhã é a continuação do dia anterior. É necessário seja vista, compreendida e, por assim dizer, tocada com o dedo. Faz-se mister, enfim, que seja evidente a solidariedade entre o passado, o presente e o futuro, através das diversas existências. Tal a ideia que da vida futura apresenta o Espiritismo. O que há essa ideia da força é que ela absolutamente não é uma concepção humana com o mérito apenas de ser mais racional, sem contudo oferecer mais certeza do que as outras. É o resultado de estudos feitos sobre os testemunhos oferecidos por espíritos de diferentes categorias, nas suas manifestações, que permitiram se explorar-se a vida extracorpórea em todas as suas fases, desde o extremo superior ao extremo inferior da escala dos seres. As peripécias da vida futura, por conseguinte, já não constituem uma simples teoria, ou uma hipótese mais ou menos provável, decorrem de observações. São os habitantes do mundo invisível que vêm, eles próprios, descrever os seus respectivos estados e as situações que a mais fecunda imaginação não conceberia, se não fossem patenteadas aos olhos do observador. Ministrando a prova material da existência e da imortalidade da alma, iniciando-nos em os mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis as inevitáveis consequências do bem e do mal, a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Por meio dela, sabe o homem de onde vem,
para onde vai, porque está na Terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade prática. Ela não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararam na Terra o reinado da paz e da fraternidade. Até aqui a gente está vendo um grande resumão, né, sobre o que é a doutrina espírita, mas começando fora dela. E aí o texto termina assim. A doutrina espírita é assim o mais poderoso elemento de moraliza C cedilha maiúsculo O, por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Por sua mesma essência, o espiritismo participa de todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e morais. São inúmeras as questões que ele envolve, as quais, no entanto, podem resumir-se nos pontos seguintes que, considerados verdades inconcussas, formam o programa das crenças espíritas. Legal. Então, deixa eu só colocar aqui, porque eu não sei, eu imagino qual é o significado da palavra inconcussa, mas só para entendermos, é o feminino de inconcurso. O mesmo que austera, incontroversa. Então, assim, são verdades, princípios de verdades, reconhecidos de verdades que não estão abertos a discussão nenhuma. Portanto, por isso que tem esse nome, esse capítulo, Credo Espírita. Quem não acredita ou quem não concorda exatamente com isso, não se pode chamar de espírita, pode ser espiritualista, mas não espírita. Então, é legal que ele meio que termina esse primeiro texto assim: a doutrina espírita é assim o mais poderoso elemento de moralização por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. E o espiritismo, pela sua mesma essência, participa de todos os ramos de conhecimentos físicos, metafísicas e morais. Lindo demais, né? Mas não acabou por aí, não. Para a gente finalizar o capítulo, aí vem mais um textão sobre estes princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades inconcussas, ou seja, sem nenhuma possibilidade de questionamento, não questionamento, mas assim, discussão, reconhecidos, né? Ou seja, que isso foi, princípio fundamental, que isso foi exaustivamente reconhecido, pensado, discutido. Então, vamos lá para o texto. A morte corpórea de Allan Kardec interrompeu as obras póstumas desse eminente espírito. Este volume termina com um ponto de interrogação e muitos leitores desejariam vê-lo respondido logicamente, como o sabia fazer o douto professor em matéria de espiritismo. Sem dúvida, assim deveria ser. No Congresso Espírita e Espiritualista Internacional de 1890, declararam seus membros que, desde 1869, estudos perseverantes haviam revelado coisas novas e que, segundo o ensinamento preconizado por Allan Kardec, alguns dos princípios do Espiritismo, sobre os quais o mestre baseava seu ensino, tinham de ser revistos e postos de acordo com os progressos da ciência, em geral, nos últimos 20 anos. Essa corrente de ideias, comum aos membros daquele congresso, vindos de todas as partes da Terra, provou que um volume novo precisava ser elaborado, para conjugar o ensino de Allan Kardec com o que nos proporciona constantemente a pesquisa da verdade. Essa será a obra da Comissão de Propaganda. Muito contamos com os bons conselhos dos irmãos que no Congresso demonstraram a sua competência acerca das mais altas questões filosóficas, para auxiliarem a comissão nessa elaboração de um trabalho coletivo e incessantemente progressivo. Esse volume terá por sua vez que ser revisto, quando um novo Congresso assim o decidir. Olha que interessante. Então, pelo que a gente tem aqui, houve sim alguns avanços e conforme Kardec idealizou a continuação do Espiritismo, isso aconteceu. E claro, Kardec dizia assim, quando o Espiritismo falar uma coisa e a ciência falar hoje outra, deixe o que o Espiritismo falou e adeque a nova ciência, e assim os que se seguiram e fizeram isso. A ciência, disse Allan Kardec, tem por finalidade constituir a verdadeira gênese segundo as leis da natureza. As descobertas da ciência, longe de rebaixá-lo, glorificam a Deus. Elas somente destroem o que os homens construíram sobre as ideias falsas que é um feito de Deus. O Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso está
na Gênese, o caráter da revolução espírita. Então, certamente isso foi muito bem exposto, né? Muito bem feito por todos que seguiram o Espiritismo. A gente tem, por exemplo, aqui nesta obra, a Gênese, nós temos, de fato, algumas coisas que eram comuns na ciência, aceitas na ciência daquela época e que hoje não é aceita mais, né? Eu falei, quando a gente viu aqui a teoria da beleza, que tem muita coisa horrorosa, que hoje achamos horrorosa, mas naquela época a ciência, juro, pesquisava essas coisas e era comum, mas como eu falava, né, na época, eu duvido que Kardec teria colocado isso, mas se tivesse colocado também, como algumas coisas que estão pontuadas ao longo da obra, que a ciência evoluindo, né, a moral evoluindo, que o Espiritismo deveria se adequar, né, e deveria perseguir e refletir o que a ciência e o que a moral vinha trazer de evolução. Portanto, o Espiritismo é uma obra semi-fechada, digamos assim. Não é um escrito que para sempre deve continuar exatamente do jeito que foi escrito, e sim algo que deve evoluir. Então, nas próprias palavras do Kardec, na Gênese, né? O Espiritismo, avançando com progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, e tem vários pequenos pontos, né, que a gente aponta hoje, a gente aponta estes equívocos, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Por que isso? Exatamente porque a ciência é assim, né? O que a gente sabe hoje não é algo que não pode ser questionado. A ciência está sempre aberta para ser questionada e as teorias serem quebradas o tempo todo, desde que alguém venha e comprove, demonstre que aquela teoria está em equívoco, a ciência avança em cima do conhecimento anterior. E assim é o Espiritismo, que Kardec sempre considerava uma ciência acima de qualquer outra coisa. Então, esse credo espírita, né, que vem nessas palavras, dizendo um resumo do que seja o Espiritismo, né, que a doutrina é o mais poderoso elemento de moralização, nos indica que, para se chamar espírita, tem que ter especialmente o cuidado da autotransformação, não da transformação do outro, não de querer que o outro se transforme, de querer que o outro haja de acordo com a nossa vontade. Então, o legal da doutrina espírita é exatamente este tipo de proposta, né? Conhecimento de tudo, da moral, de Jesus, dos espíritos, do mundo espiritual, como é que vai ser depois que a gente desencarnar, né? Mas especialmente como a gente faz para se melhorar. Não é uma disputa de poder, não é uma disputa de ego, mas sim um exercício comunitário para que a gente siga adiante, sempre e cada vez mais se melhorando. Muito bom, muito obrigado pela sua gentil presença nesses 82 programas. Meu coração está transbordando de alegria a cada final de tarefa cumprida. Muitas obras fundamentais já foram estudadas e terminadas de serem estudadas aqui no canal, mas isso não significa que você deve parar de estudar, porque cada vez que eu volto a estudar essas obras fundamentais, eu encontro novas verdades ou coisas que fazem mais sentido na minha vida hoje do que antigamente fazia. Por quê? A obra mudou? Tem algum poder mágico espiritual? Obviamente que não. A obra é a mesma, nós é que mudamos o tempo todo. Então, por isso, sempre reveja, revisite, releia as obras fundamentais da doutrina espírita,
porque eu tenho certeza, assim como eu, você sempre vai ter alguma novidade, alguma coisa que nunca tinha reparado, tá bom? Beijo grande no seu coração, muito obrigado mais uma vez e continue aqui no canal, aqui no podcast. Eu tenho certeza que conteúdos maravilhosos continuarão sendo postados, tá bom? Obrigado, a gente se vê logo em breve em qualquer um desses episódios. Tchau!